3, Agora foi. 2, 1. Claquete. Agora sim, estamos gravando, Agora sim. estamos ao vivo no seu coração. Questão número 1 da nossa incrível revisão: para fazer sua escova progressiva, Jéssica está sentada na cadeira do salão com o rosto a 1,4 metros do espelho plano e vertical. A sua hair design está posicionada a 60 centímetros mais distante do espelho que a sua cliente. Então, vamos fazer aquela bagacinha aqui, né? Aquele esquema tático aqui que você ama tanto de paixão. Então, nós temos aqui Jéssica, ok? Que está em centímetros, 140, né? 1,4 metros, 140 centímetros. E 60 centímetros mais distantes está a sua hair design, ok? A cabeleireira, ok? Que está, portanto, a mais 60 centímetros. A pergunta é a seguinte: então é possível afirmar corretamente que a distância entre a imagem da hair design fornecida pelo espelho e Jéssica vale. Então, Jéssica, ao olhar para o espelho, vai ver a hair design lá dentro. Como eu sei que dela até o espelho, da hair design até o espelho, tem 200 centímetros, 140 mais 60, 200 centímetros, o simétrico da hair design está lá dentro. Vou botar o restinho dela aqui. Essa é a hair designer linha, ok? Seria para nós a imagem da hair design a 200 centímetros lá dentro. Pediu a distância entre a imagem da hair design e Jéssica, ok? Então é 200 mais 140, num total de 340 centímetros, gabarito, como consta abaixo das questões, letra D. Simon, jura que vai cair uma questão dessa? Vai. Vai sim. Essa revisão é uma trilha, tá, molecada? É uma trilha. Essa é a ideia. Trilha. Bom, essa é a segunda ideia, né? Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro. Nada para fazer, né? Só ver qual é a altura do muro. Próximo à lateral de sua casa, por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal e está aí a figura. A pessoa concluiu que o muro tinha uma altura D. Quem fez essa, diz para mim, qual seria o melhor caminho? Eu fiz duas semelhanças de triângulo. Primeiro, Exatamente. eu fiz com essa, sei lá, tem o triângulozão maior, né, perto do espelho. Eu uso só até chegar, tipo, a hipotenusa dele é só o raio até chegar no espelho. E depois eu uso a hipotenusa como do espelho até o chão. Tá, vamos ver se eu entendi. Eu Tá fiz semelhante. fazendo algo desse tipo aqui, não tá? O raiozinho, né? E ao lado Isso. dele, paralelo a ele, temos a cadeira. Fazendo algo desse tipo também, né? Acho que está bem paralelo aqui. Então, tá aí o raiozinho, tá aí o raiozinho. Com a cadeira, tá bem simples de enxergar, que aqui embaixo tem uma base de 40 centímetros, uma altura de 60 centímetros, temos um triângulo retângulo. Aqui que está um pouco mais difícil, mas o aluno consegue identificar que esse caminho aqui, que o espelho desviou, é o mesmo caminho aqui, se tivesse passado reto. Se o aluno mandou isso aqui, está fechado. Porque daqui da ponta do espelho até o chão, que era para o raio passar reto, é justamente a distância
da ponta do espelho até o chão, que o espelho fez o desvio. Você precisa enxergar a figura dessa forma. Por quê, Simon? Porque aí você vai ver aqui, ó, que nós temos 60 centímetros, aqui 60 centímetros, e claro que se é a mesma inclinação, porque é a mesma distância, o lado de cá também era para ter 60 centímetros. Eu acho o caminho mais fácil de visualizar. Eu, Simon, acho o caminho mais fácil de visualizar. Aí o que vai acontecer, molecada? Eu tenho aqui triângulo pequeno, 60 de altura e 40 de base, o triângulo grandão, que é H de altura e, olha a base toda aqui. Esse é o nosso triângulo inteiro. Quanto vale a nossa base? 60 vezes 3, 180 centímetros. 180. Top. E aí ficou simples para resolver, né? Para o pequeno, altura sobre base. Para o grandão, altura sobre base. Perfeito ou não perfeito? Perfeito. Perfeito. Demorou. Então, aí, meus lindos, você pode simplificar, se você quiser, né, o denominador aqui. Nós temos aqui 180 dividido por 40, ou 18 por 4, né, por 2, 9, por 2 de novo, 4,5. É uma forma da gente dividir. Então, posso simplificar aqui e ficar com 4,5. E aí multiplicar cruzado H vezes 1, H, e 60 vezes 4,5. Que seria o 60 vezes 4, né, mais os 60 vezes meio. Então, nós temos aí 240 mais 30, 270 centímetros, já que eu resolvi trabalhar em centímetros, ok? 270 centímetros. Isso equivale a quantos metros? 2,7. Gabarito letra D, conforme a confirmação abaixo. Bem suave, né? Claramente, a gente tem que entender. Isso é de boa. Claramente tem que entender que esse tipo de exercício vai cair, obviamente, né? Além dele, campo visual, que é o nosso exercício número 3. Um observador O situa-se próximo a um espelho plano, conforme mostra a figura. Na posição em que o observador se encontra, é possível enxergar refletidos no espelho somente os objetos situados nos pontos. Ok? Muita doideira, né? Esse T aí. Temos um objeto dentro do espelho. É mole? Então vamos lá. Nosso observador é a letra O. A forma mais fácil de fazer esse exercício é aquela que a gente já disse para você há um tempo atrás, né? Pega o ponto O e encontra o simétrico dele. Vou apagar aqui o quadrinho. A gente vai pegar o ponto O e encontrar o simétrico dele. Como é que é o negócio? Aqui, ó, né? Observe, existe um ponto O aqui em cima, correto? Se eu não me engano, ele está aí a 1, 2 quadrados à esquerda e 1, 2, 3 quadrados acima do espelho. Então, teria aí algo mais ou menos assim, ó, 2 quadradinhos de esquerda e 3 quadradinhos aqui. Não é isso? Você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Acha o simétrico do ponto O e traça o campo visual. Todo mundo que estiver aqui, dentro dessa região, estará no campo visual do nosso observador. Perfeito? Eu vou conseguir ver RS. O U tá fora, né, velho?
U Sim, está sim. fora. Já dá para perceber que esse cara vai enxergar os pontos R e os pontos S. Ok? Ah, Simon, mas e o ponto T? O ponto T, moçada, não é um ponto real. Né? Eu não sei se você consegue visualizar, mas quando eu traço aqui embaixo, né, a imagem do observador, o campo visual dela tem que estar aqui, ó, no mundo dos objetos. Né? E os únicos objetos que nós temos aqui seria o R e o S. O T está aqui dentro do espelho. Né? A imagem só enxerga o que está fora, né? E a gente aqui fora só enxerga o que está dentro ao mesmo tempo. Então esse ponto T é um ponto muito louco, né? Um ponto dentro do espelho, sei lá o que é isso. É a imagem de alguém aí. Exercício bugado, ou seja, chuta o espelho e corre, né? Assim que funciona. Tá doido? Texto comum à questão 4. Essa aí é só para aquele cara que lembra, assim, de todas as propriedades do espelho plano, né? Essa não é tão fácil, não. Mas tem que lembrar de todas as propriedades do espelho plano. Olha o que está falando. Estão me ouvindo direitinho? Sim? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá ok. Olha o que está dizendo aí. Senhor. Quando você fica à frente de um espelho plano, você e sua respectiva imagem têm sempre naturezas opostas. Quando um é real, o outro deve ser virtual. Patati patatá. O cara já te entregou. Bacana aí, né? Número 4. Agora vem a questão da propriedade. Imagine que você esteja em frente a um espelho plano a uma distância de 0,5 metro. Suponha que esse espelho seja deslocado no mesmo plano em 0,4 metros, se distanciando de você. Correto? A distância representada no esquema pela letra Y entre você e sua imagem será em metros de... É aquele famoso quando o espelho se desloca X, a minha imagem se desloca quanto? Quem lembra disso? Para voltar lá no seu 2x. caderninho? Muito bem. É a matéria translação de espelho plano. De cabeceira, né? O que diz? Quando o espelho anda D, que é o caso que ele está usando aí, né? Uma distância D, a imagem desloca o dobro disso. Então entenda comigo, a distância inicial entre você e sua imagem era de 1 metro. Todo mundo concorda? Porque fala que ele está a 0,5 metro do espelho, correto? Então nós temos de um lado 0,5 metro, do outro 0,5 metro. Então a distância entre você e sua imagem é de 1 metro. Isso tudo acontecendo no início, no primeiro momento, perfeito? Amados, se o espelho se desloca se o espelho se desloca 0,4 metros, a imagem vai se deslocar o dobro disso, 0,8 metros. A distância entre vocês era de 1 metro. Como a imagem se desloca 0,8 metros, qual é a nova distância entre vocês? É a que tinha 1 metro mais a nova distância. Qual que é a nova distância? 0,8 metros a mais, que vai dar um total de quanto? 1,8 metros. Essa deve ser, né, se tudo der certo, a nossa resposta. Letra D, como confirma o Gabazitos aí, ok? Muito legal, né? E assim,
pela imagem lá em cima já dá para ver, né, velho? O espelho chegou 0,4 metros pro lado, e aí eu vou usar o mouse aqui para você enxergar comigo. A distância entre você e o espelho agora já é 0,5, que era, mais 0,4. Então nós temos um total aqui de 0,9. 0,9. Correto? 0,9 com 0,9. Com 0,9, 1,8. Perfeito? Muito fácil, né, velho? De boas demais. Podemos apagar o quadrinhos aí? Sossegado, né? Sim. Não se esqueça, hein? Não fale comigo pelo chat hoje. Número 5. Um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo que o reflete. Ao ser refletido, esse raio de luz cruza o eixo principal do espelho em um ponto localizado a 10 centímetros do seu vértice. Amado, você já matou isso aí, né? Se eu tenho um espelho côncavo, se eu tenho um espelho côncavo e o raio chega paralelo a esse espelho, o lugar aonde ele cruza o eixo principal, que é esse ponto pontilhado, é uma região que nós chamamos de foco. E ele já entregou para você que ele cruza a 10 centímetros do vértice. Então eu já sei que o foco desse espelho vale 10 centímetros. Se um objeto for posicionado em frente ao espelho, sob o seu eixo principal, a uma distância de 30 centímetros, ou seja, DO de 30 centímetros, quer saber a distância da imagem ao vértice do espelho, ou seja, DI. Quanto vale DI no caso de você já conhecer agora o foco e DO? Essa ideia do foco é interessante, aparece em muitas questões, né? Que é para não entregar para você o foco de cara. Então, uma das formas que ele tem para não entregar para você o foco de cara é, primeira forma, te dando o centro de curvatura, né? Metade do foco. Você que vai ter que transformar, vai ter que pegar a metade, ou ele vai trabalhar com a ideia do paralelismo, dos raios, aonde cruza, vai contar uma historinha para você, ok? Mas a ideia aqui é usar a equação de Gauss para descobrir DI, 1 sobre fedido. Então nós temos 1 sobre foco. Já vou pegar esse mais 1 sobre DO e jogar para cá menos 1 sobre DO e deixar 1 sobre DI isolado ali. Ok? Temos um mínimo entre 30 e 10. Podemos chamar de 300? Podemos? Podemos. Ok, então temos 300 dividido por 10. Tá certo isso aqui? Galera? Não é 30, não? Com certeza que é. 300 dividido por 10, 30 vezes 1, menos 300 dividido por 30. 10. Vai falar um não, hein? 10. Então nós temos aqui, em cima, 20 dividido por 300, 1 sobre DI. Inverte dos dois lados, ok? DI sobre 1, 300 por 20. Temos 30 dividido por 2, 15 centímetros, ok?
essa é a distância entre a imagem e o vértice do espelho. Lembrando, meus amados, que ele poderia perguntar também, para tornar a questão um pouco mais difícil, né, tentar pegar você, a distância entre a imagem e o objeto, ok? Cortou aí para você ou conseguiu me entender? Deu certo. Tá, Deu para porque entender. deu um sinal de instabilidade aqui no programa. Então, padrinho, demorou demais, 15 centímetros? Letra D. D doideira. Show. Número 6. Estudou isso aí, filho? Fechou a prova. Sossegado, sossegado. Espelho bucal, utilizado por dentistas. Um instrumento que pode ser feito por um espelho plano ou esférico. Isso a gente fala quando a gente vai explicar a matéria, né, moçada? Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada, não pode usar um espelho plano, né? E tampouco um espelho convexo, que é um diminuidor de imagem. Lembra que as características das imagens formadas pelo espelho plano, vide meta, pelo espelho convexo, vide me, ok? Então, se eu for utilizar o plano, é aquele famoso macetinho, né? Passo direto, plano, vide meta, então é uma imagem direita de mesmo tamanho, convexo, vide me, uma imagem direita menor. Então, como ele pediu ampliada, só pode ser o côncavo, que além de rime, rimeta, arrima, quando não faz, ele também faz vidima, direita e ampliada. E aí o dentista pode utilizar para deixar a sua cara do tamanho do universo, ok? Letra A, côncavo, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal. Letra B, côncavo, sendo colocado a uma distância entre o foco e o centro de curvatura. De jeito nenhum, porque aí como o côncavo formam 5 características diferentes, né, nós necessitamos que seja vidima, direita e ampliada. E o único lugar onde a gente tem vidima é a uma distância menor do que a distância focal. Ou seja, entre o foco e o vértice. É só aqui que eu tenho essa situação que eu vou desenhar para você. O cara cresceu, mas o bracinho não cresceu, não. Certo, Teixeira? Teixeira. Certo. Teixeira. Cadê o Heitor, gente? Sumiu de novo? Pois é, né? Cadê o Heitor? O Heitor tá bem não, gente. Ligar pro Heitor. Liga pra ele aí. Falar pra ele, fica de boa, e ficou mesmo. Você ficou de boa Se você demais. quiser, eu ligo pra ele agora, no meio da aula. Olha os caras, velho. Tô falando. Os caras infernizando, coitado. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser, tem que Narigudo, passar, tem que tomar mesmo, só. Também não, velho. tem que passar vergonha, né, velho? Tadinho do Heitor. Os caras falaram, fica de boa aí, Heitor. Aí ficou mesmo. Esqueceu. A questão é que ficou de boa demais. Isso aí. Número 7, né? Qual que é a situação que representa a pessoa obter uma imagem correta de si própria, ok? Aí é aquele famoso, se eu sei as propriedades, né? Tem letra E? Não tem letra E, não. Se eu sei as propriedades.
A primeira, nós temos um espelho côncavo, e o cara entregou para você qual é o espelho ainda, olha que maravilhoso. Nós temos um espelho côncavo, o carinha está entre o foco e o vértice, então é característica número 5, vidima, e pelo que parece, está parecido com o que eu fiz aqui, né? Está ali o grandão, ó, virtual, direita e maior dentro do espelho. Isso está correto, né? Letra A. O erro da letra B, o cara está em cima do foco, e em cima do foco a imagem é imprópria, não tem, se forma lá no infinito, ok? Letra C, na frente do espelho plano, aí não tem nem eixo principal, repara que bonitinho. Na frente do espelho plano é virtual direita de mesmo tamanho, a imagem ficou menor, está vidime. Né? E na frente do espelho convexo, a imagem é vidime direita, ficou invertida, né, velho? Invertida e menor e virtual. Uma bagunça. Então, a resposta correta é a letra A, que corresponde a um espelho côncavo nessa posição. E você que copia e tudo mais, complete, né? A imagem é virtual, direita e maior, é vidima, tá? Não deixa de ir sempre colocando as características para você bem aprender, ok? Decorar de forma fácil. Que é isso, negão? Que é isso, meu irmão? Número 8. Apareceu a mensagenzinha aqui. Cronômetro, contagem regressiva. Número 8. Um astrônomo amador utiliza um espelho esférico gaussiano. O que é gaussiano, moçada? Que obedece às condições de Gauss, tá? Isso não é um tipo de espelho esférico que você não estudou, não. Ele é côncavo ou convexo, perfeito? De 0,9 metros de diâmetro para observar a luz emitida por um astro infinitamente afastado. Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre óptica geométrica, pode-se afirmar que a luz emitida pelo astro intercepta o eixo principal do espelho a uma distância do vértice igual a... Ô, meu lindo, o único espelho em que ele vai conseguir captar a imagem de um astro é um espelho côncavo. Primeira coisa que você precisa denotar dessa questão. É o único espelho. Por quê, Simon? Porque como o objeto está longe demais, a única coisa que vai chegar desse objeto aqui é a luz que ele emite. Certo? E aí a luz que ele emite, que chega aqui na Terra de forma paralela, vai formar uma luzinha forte no chão, que é a imagem do próprio objeto. Se você estiver enxergando o Sol, aquele ponto forte de luz que forma aqui, num lugar que você já sabe que é o foco, né? É o próprio Sol, pequenininho, né? Real, invertido e menor. Se for uma estrela, é a própria estrela. Então, o que está rolando aqui, moçada? O espelho tem que ser côncavo para eu enxergar um objeto infinitamente longe. E eu sei ao mesmo tempo que esse cara vai formar uma imagem em cima do foco. E isso dá para compreender através da própria equação. Ó. 1 sobre fedido. Por que, Simon? Porque a distância do objeto infinitamente longe é o infinito. Longe demais. E quanto que é 1 dividido por infinito? Sei lá. E aí, matemáticos de plantão? Infinito? Você pensa, tem uma maçã para dividir para infinitas pessoas, não pode dar infinitas maçãs. Nossa, vai dar nada, então. Muito bem, né? Vamos pensar em comida, né? Tem um Yakult para dividir para 100 pessoas, lascou, não? Não dá nem um golinho, não, para cada um. Yakult já é um golinho. Amados, um número pequeno dividido por um número muito grande tende a zero. Dá nada, não. Ok? Tende a zero. Então, dessa forma, como fica, né, as imagens quando eu tenho um espelho voltado para algo muito, muito distante? 1 sobre foco, 1 sobre DI. Invertendo dos dois lados, né?
DI igual a foco. Ou seja, a imagem sempre vai se formar no foco, quando o objeto estiver longe por demais. Então, aonde está a imagem desse astro? No foco, que por acaso fica aonde? Na metade de quem? Do centro de curvatura, que nesse exercício ele resolveu chamar de diâmetro. De diâmetro. Olha que maravilhoso. Então, nós temos aí... Não, que viagem. Fiz totalmente errado aqui. No centro de curvatura, o diâmetro é o dobro. Né? Fazendo aqui no cantinho aqui, o nosso espelho esférico, ele vai fechar aí numa circunferência plana. Né? Se o diâmetro é 90 centímetros, 0,9 metros, a metade disso, o centro, diâmetro sobre 2, vai dar 0,45 metros. Então, para que eu preciso dessa informação do diâmetro, né, da distância total aí da circunferência? Para eu encontrar o meio, o centro. Por que eu preciso encontrar o meio, o centro? Para encontrar a metade da metade, a metade do meio, que é o foco. Então, quem é o foco? É 1/4 do diâmetro, ou a metade do centro de curvatura. Por sua vez, C sobre 2. E aí 45 centímetros dividido por 2 tem que dar 22,5 centímetros. Ok? Então, a nossa imagem estará a uma distância do vértice de 22,5 centímetros. Letra C, conforme confirma o nosso incrível gabarito. Sem dúvidas, galera? Sem dúvidas. Questão número 9 diz: a figura 1 mostra uma escultura metálica com alto grau de polimento que funciona como um grande espelho esférico. Considere que o diâmetro dessa escultura seja de 2,4 metros e que uma pessoa esteja parada a 3 metros de distância de sua superfície, conforme indicado na figura 2. Então, é uma superfície convexa, a gente sabe, né? Nós temos um diâmetro de 2,4 metros, já sabemos que o foco tem que ser sempre 1/4 do diâmetro, não é isso? Metade é o centro e a outra metade é o foco. 1/4 de 2,4 vai dar quanto? 0,6. Perfeito. Então, a que distância da superfície da escultura essa pessoa vê sua imagem refletida? Né? Então, qual é a distância DI? Eu tenho foco 0,6, né, de um espelho convexo. Preciso lembrar que ele é negativo, perfeito? E nós temos aí a distância DO da pessoa, 3 metros. Tudo bem? Então, vamos resolver a brincadeira. Número 9. 1 sobre o foco, 0,6. Negativo espelho convexo, se eu esquecer disso, lascou-se tudo, ok? Igual a 1 sobre o DO, que é 3 metros. Talvez fique mais fácil para você brincar em centímetros, né? 60 centímetros e 300 centímetros, talvez, mais 1 sobre DI. Então, nós temos menos 1 sobre 60 menos 1 sobre 300 igual a 1 sobre DI. Isolando, né? Bonitinho. Aqui, letra A, por favor. Perfeito? Amadões, mínimo entre 360 ou entre 36 também, né? 300.
Quanto que é o mínimo, moçada? Quanto que é o Dá mínimo? 300. Show de bola. Então, nós temos um mínimo de 300 dividido por 60. Ok? Dá 5. Dividido por 300, dá 1. Então, nós temos menos 6 sobre 300. Inverte dos dois lados, o nosso DI vai dar negativo, só por questões, né, de ser virtual. E aí, 300 dividido por 6. 50 centímetros. Perfeito? Perfeito. Então, menos por ser virtual, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, né, para continuar. Daqui a pouco não, amanhã. Letra B, a gente termina amanhã junto com as demais, tá bom? Olha lá, meio metro a distância da superfície até a imagem refletida. Um beijo para você, até daqui a pouquinho. Alguém falou comigo no chat, hein? Ah, não, falou que bugou, né? Não tinha bugado, não.